Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou ótima. E o que nós vamos fazer hoje, quarta-feira, hein? Hoje nós temos duas disciplinas, português e história. Hoje na aula de história, nós vamos falar sobre o assunto da nossa aula de português da segunda-feira. Vocês lembram qual foi o assunto da nossa aula de língua portuguesa na segunda-feira? Quem está lembrado? Então, nós falamos sobre aquela tela, né, que retratava o desembarque de Cabral aqui no Brasil. Então, na próxima aula, na aula de história, nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre esse momento dessa chegada. Por coincidência, acabou que as duas disciplinas falaram do mesmo assunto na mesma semana, né? Quase no mesmo dia, hein? Se a aula da segunda-feira fosse hoje, né? Daria certinho, né? Mas vocês ainda estão com a mente fresquinha, né? De segunda-feira, sabe como que vai ser, né? A aula, o conteúdo. Não, espero que sim, né? Espero que tudo tranquilo, vocês ainda estejam lembrando do quadro, né? Do desembarque, tá bom? Bom, mas vamos falar agora, né, na língua portuguesa, outro assunto. Nós vamos falar da acentuação das palavras na página 75 do livro de língua portuguesa. Deixa eu fazer aqui o papel de garota propaganda do livro. Vamos lá. Acentuação das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Mas nesse primeiro momento, vamos esquecer a página 75, porque essa aula ela está dividida em duas. Então, na próxima aula, na sexta-feira, a tia fala da página 75. Vamos aprender com o slide, tudo bem? Vamos aprender primeiro com a minha explicação. E, na verdade, meus amores, é mais para relembrar, porque antes das avaliações das AC3, nós falamos sobre sílaba tônica. Então, eu já havia comentado, inclusive até foi assunto da avaliação das provas, eu já havia comentado com vocês sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona. Só que foi antes das provas, né? Já tem uns dias. Vamos relembrar um pouquinho? O que vocês acham? Vamos, né? Vamos dar uma relembrada aqui através do slide. Deixa a tia preparar aqui. A apresentação. Muito bem, olha aí, ó. Então, acentuação das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Que nós começamos esse assunto lá no dia, se eu não me engano, foi dia 9 de abril. E nós falamos sobre a sílaba tônica. E a tia já acabou entrando ainda nesse assunto. Vamos relembrar, porque já faz tempo, né? Tem gente que não lembra nem o que almoçou ontem. O que almocei ontem? Também não lembro. Então, sinal que a nossa mente não está tão boa assim. Vamos relembrar? Vamos? Numa palavra, a sílaba tônica é aquela que é pronunciada com maior força e intensidade. Então, quando eu falo de palavras de acentuação das palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, eu tenho que voltar no assunto da sílaba tônica. Tia, o que é a sílaba tônica? A sílaba forte, a sílaba que sai com um tom, com um som bem forte, né? Então, nós temos as sílabas tônicas, amizade, amizade. Quando eu falo ela alto e devagar, eu percebo qual é a sílaba tônica. Amizade, verão, música, geladeira, encantar, próprio. Então, aqui nessas palavras, vocês percebem, na palavra amizade, você vai perceber que ela não tem acento. Ela não tem acento. Mas na palavra verão, ela já tem. Ela tem acento. Tá vendo aqui, ó? Música tem, próprio tem. Então,
Hoje o assunto será dessa acentuação, né? Vamos lá. As restantes sílabas de uma palavra são pronunciadas com menor força e intensidade, sendo chamadas de sílabas átonas, que nós já falamos na aula anterior, né? Nós só estamos relembrando. Conforme a posição da sílaba tônica nas palavras, elas são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, não é isso? Oxítona. As palavras são oxítonas quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica. Ali, assim, cipó, cupom, dançar, feliz, herói, jabuti, arroz, baú, crochê, daí, dendê, guaraná, hortelã, juiz. Então, nós temos aí as palavras oxítonas, que a sílaba tônica está na última sílaba. Olha aqui, ó. Aí sim, nós vamos falar da regra de acentuação. Não necessitam de acentuação, sendo naturalmente oxítonas, as palavras terminadas em R, L, V, X, I, U, IN, e ON. Mas as palavras com A, as, E, S, O, os, ens, oi, ois, els e eis. Essas são acentuadas. Então, quando você vê palavras com essas terminações, quando você for escrever palavras com essas terminações, o acento será necessário. Essa é a regra de acentuação. No dia que a tia falou sobre as sílabas tônicas, eu falei que naquele momento era necessário você aprender apenas o som que saísse mais forte, né? Agora a tia está ensinando as regras de acentuação, certo? Então, nesse caso aqui de cima, ó, R, L, Z, X, I, elas não vão acentuação. Mas quando chegar nessas aqui, ó, elas têm a acentuação e é necessário e é considerado um erro, tá? Um erro ortográfico, se você não colocar a acentuação. Palavras paroxítonas. Palavras paroxítonas são... As palavras são paroxítonas quando a penúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Acordo, álbum, bônus, ciúme, açúcar, azeitona, casinha, engraçado, felicidade, imã, incrível, jovem, frágil, ímpar, boi e juízo. Então, vocês percebem que aqui, ó, algumas palavras têm o acento e algumas palavras não têm. Por exemplo, álbum. Álbum tem o acento. E acordo, cor, não tem. Então, tia, como identificar? Você falou que na outra aula, no dia da sílaba tônica, falou que era importante eu conhecer o som. Sim, naquele momento era importante você conhecer, através do som, qual é a sílaba forte. Mas na hora de escrever, que é no caso agora, você vai precisar saber de algumas regrinhas. E as regrinhas para a palavra paroxítona é essa, ó. Maioritariamente, as palavras paroxítonas não são acentuadas graficamente. Maioritariamente, quer dizer que a maioria das palavras paroxítonas que você encontrar, elas não vão ter acentuação. Mas existem as que têm acentuação, sim. Apenas são acentuadas graficamente as palavras paroxítonas terminadas em R, L, N, X, PS, PIS. Ou ans, ão ou ãos, uns, ons, os, is e eis. Então, essa é a regra de
acentuação para as palavras proparoxítonas. Não, paroxítonas, perdão, paroxítonas. Então, nós falamos das regras de acentuação para as palavras paroxítonas e agora para as palavras, falamos para oxítonas e agora para paroxítonas. Certo, tia? E as proparoxítonas? Vamos ver. Proparoxítonas. As palavras são proparoxítonas quando a antepenúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica. Então, contando de trás para frente, contando de trás para frente, a primeira sílaba de trás para frente é oxítona, a segunda é paroxítona e a terceira é proparoxítona. Então, se você contar de trás para frente, é a terceira. Ela é considerada, quando a sílaba forte está nela, ela é considerada proparoxítona. Aí nós temos aqui alguns exemplos, ó. Âncora, antídoto, básico, científico, dúvida, esdrúxula, ó o dru aqui com acento, ângulo, árvore, cálculo, dinâmico, época e estômago. Vocês perceberam os acentos nas palavras proparoxítonas? Perceberam aqui, ó, cada um, não importa qual é o acento, pode ser o circunflexo, pode ser o acento agudo, né? Tá vendo? Mas tem, né? Tá vendo? Aí nós vamos entender a regra de acentuação, porque agora eu não estou falando só em fonema, só em falar. Eu estou falando na fase que eu estou escrevendo, no momento da escrita. Qual é a regra de acentuação? Vamos lá. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. Olha aí, ficou fácil, hein? Para proparoxítona, ficou fácil. Porque a oxítona, algumas são e algumas não são. Na paroxítona, a maioria não são acentuadas, mas algumas são. No caso da proparoxítona, gente, todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. E aí fica mais fácil da gente identificar. Com certeza fica mais fácil da gente identificar, né? E quando as palavras são monossílabas? Aí entra aquela questão das monossílabas, né? A palavra que apresentam uma sílaba só. Então, elas não são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, porque elas são uma sílaba só, elas são monossílabas, tá? Então, vamos ver aqui. Quando as palavras apresentam apenas uma sílaba, são classificadas em monossílabos tônicos e monossílabos átonos, conforme a intensidade com que são pronunciados. Então, mesmo que tenha apenas uma sílaba, né? Mesmo que tenha apenas uma sílaba, ela é pronunciada, ela pode ser tônica e pode ser átona. Por quê? Depende da força dela. Se for uma sílaba monossílaba forte, ela é tônica. Se for com som fraco, ela é átona. Ok? Monossílabo tônico. Pó, lã, mar, sim, sol, céu, três, flor, mal, mês, bom, vez, não, réu, nó, já, nós. Percebam que algumas têm acentuação e outras não, né? Então, a regra de acentuação apenas é obrigatória a acentuação dos monossílabos tônicos terminados em a, as, es, os, els, ei, eis e oi, ois. Então, algumas pode ser que apareça acentuação e algumas não. Se ela for terminada com um desses aqui, ó, aí sim precisam de acentos. Aí nós temos os monossílabos átonos, as, te, mas, o, em, de, que, os, mi, si, i, nem,
com, a. Então, essas monossílabas são sílabas fraquinhas, tá vendo? Não são sílabas tônicas, são as sílabas átonos, monossílabos átonos. E a regra de acentuação para esse grupo de palavras aqui, os monossílabos átonos, nunca são acentuados. Olha aí, ó. Então, para a gente descobrir, fica mais fácil, né? O monossílabo átono, porque ele nem é acentuado e nem é uma sílaba forte, né? Então, quando alguém perguntar para você quando alguém perguntar para você qual é a acentuação do monossílabo, aliás, quando alguém perguntar para você, existe o oxítona, o paroxítona e o proparoxítona, e quando só tem uma sílaba? Aí você vai automaticamente responder. É monossílabo, né? Qual é onde que quando a sílaba forte está na última sílaba, ela é classificada em quê? Você automaticamente vai responder oxítona. Quando é na última sílaba. É claro que se você contar do final para o começo, ela vai ser a primeira, né? Mas ela vai ser a última sílaba aqui de regra geral, para que todos entendam, para que todos percebam. Então, quando a sílaba forte ou a sílaba acentuada for a última, oxítona. Quando a sílaba forte ou acentuada seja a penúltima, que é uma antes da última, ela é paroxítona. Se a sílaba forte, aliás, que nesse caso só tem sílaba com acentuada, né? A proparoxítona. Se o acento estiver na antepenúltima sílaba, você já vai identificar que ela é proparoxítona, ok? Já vai identificar que ela é proparoxítona. E se tiver uma sílaba só, tia, monossílabo. Aí a monossílaba pode ser tônica e pode ser átona. Depende do quê? Da força dessa sílaba, ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. A gente continua essa sílaba na próxima sexta-feira, ok? Tá bom? A gente continua. Amanhã tem aniversariante, hein? É, isso mesmo. Amanhã tem aniversariante. Quem será? Quem será? Bom, preparem-se, viu? Amanhã a gente descobre quem são os aniversariantes. São duas, hein? Amanhã a gente vê quem é, tá bom? Bom, meus amores, grande beijo para vocês, um ótimo final de dia. Façam as atividades da página 76. E é isso, fiquem todos com Deus. E até a próxima, se Deus quiser, tá bom? Beijo no coração, tá bom? Tchau.